membros aqui da mesa, em especial ao senhor Jorge Luiz Malheiros. Agradeço pelo convite em nome da secretária Regina Mick, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, pela oportunidade de estar aqui com os senhores e as senhoras e trazer um pouco da atuação da Secretaria Nacional de Segurança Pública nos últimos anos em referência às questões de prevenção de incêndios e da política de segurança contra incêndio e pânico, que após a tragédia da Boate Kiss em janeiro de 2013 ganhou mais distinção e mais relevância dentro das políticas de segurança pública que são conduzidas no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública. É importante frisar que desde 2010, 2011, a Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem desenvolvido ações de investimentos e de busca da melhoria das condições de trabalho das corporações de bombeiros militares no Brasil, né, sempre em sintonia com a Ligabom, com o Conselho Nacional de Comandantes Gerais de Bombeiros Militares, né, e também sempre buscando, também do ponto de vista de proposição normativa e legislativa também, sempre no âmbito de buscar estabelecimento de normas nacionais para prevenção contra incêndios. Podemos citar a parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, à época, em 2010, hoje, né, a cargo da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, né, no estabelecimento de normas de prevenção contra incêndios para empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, sempre com o objetivo de evitar a ocorrência de princípios de incêndios nos locais onde tais atividades são exercidas. A busca de trabalho em conjunto com os corpos de bombeiros militares sempre se dá sobre um tripé, né, um trinômio de investimentos, né, a busca pela modernização e aparelhamento desses órgãos de segurança pública, mas também do ponto de vista do desenvolvimento de protocolos e procedimentos padronizados e também o apoio mediante capacitação a esses órgãos. Mas, em 2013, com a tragédia da Boate Kiss, a Senasp buscou, então, colaborar com o processo de estabelecimento também de uma iniciativa do ponto de vista também legislativa nessa área, e, de imediato, após o acontecimento, estabeleceu grupos de trabalhos reunindo especialistas na área, né, dos quais foram resultantes as seguintes propostas e proposições que foram encaminhadas, então, para o Legislativo. Nós trabalhamos dentro de uma lógica de propositura de uma Lei Nacional de Segurança contra Incêndio e Pânico, né, com o objetivo, então, de padronizar e universalizar a segurança contra incêndio e pânico em todo o território nacional. Esse documento ele foi, então, após o seu encerramento, encaminhado aqui para o Congresso Nacional. Ele hoje se tornou um projeto de lei do Senado, né, da autoria da senadora Ana Amélia, que encontra-se aqui no Senado Federal em fazenda de comissão. Esse projeto de lei ele dispõe sobre questões de classificação das edificações em áreas de risco, né, de medidas de segurança, exigências sobre fiscalização, responsabilidades, penalidades e sua aplicação em locais de reuniões de público. O segundo produto desses grupos de trabalho que foram estabelecidos no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e esse eu gostaria de dar um maior destaque, diz respeito a uma política nacional de corpos de bombeiros militares. O objetivo desse grupo, do resultado desse grupo, dessa política, é que seja dada a condição de estabelecimento de critérios técnicos para a universalização e melhoria da oferta dos serviços prestados pelos corpos de bombeiros militares.
de forma que seja possível estabelecer programas, projetos e ações e possível acompanhamento dessas ações e desses programas através de metas e indicadores que orientem o trabalho todo, a proposta de política de investimentos da Secretaria Nacional de Segurança Pública a esses órgãos, aos corpos de bombeiros militares. Da mesma forma, a Secretaria Nacional de Segurança Pública vem trabalhando desde 2013, e mesmo antes disso, no estabelecimento de procedimentos e protocolos operacionais padronizados para a atuação dos corpos de bombeiros em atendimentos a essas ocorrências e também na ação de prevenção a essas ocorrências, né? Hoje já foram confeccionados, elaborados em conjunto com os corpos de bombeiros militares, 15 desses procedimentos operacionais e muitos outros ainda estão em processo de elaboração, sempre de forma pactuada com os corpos de bombeiros militares para sua implementação e a melhor prestação de serviço para a sociedade. E também o quarto item, digamos, né, que foi desenvolvido, mais voltado à formação de uma cultura de prevenção junto ao fortalecimento da cultura de prevenção junto aos bombeiros militares, né, que é a questão do grupo de trabalho de educação pública, de formação no programa de bombeiro educador, né, que aborda temas de interesse coletivo, dos quais prevenção e combate, não apenas prevenção e combate a incêndios, mas também cuidados de trânsito e outros tipos, que estão sendo agregados dentro de uma plataforma de ensino à distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública, de forma a trabalhar a formação dos bombeiros militares dentro da lógica de bombeiro educador, para que eles possam trazer essa visão de prevenção para as comunidades onde eles atuam, né? Eu gostaria de frisar também que, desde 2010, esse trabalho que vem sendo feito em parceria com a Secretaria Nacional de Micro e Pequena Empresa, né, tem se desdobrado, então, na propositura de instruções técnicas padronizadas para os corpos de bombeiros militares, que estão, então, sendo trabalhadas juntos aos estados, juntos aos corpos de bombeiros, dentro de uma perspectiva de trabalhar as suas legislações, suas normativas internas também, para ajuste, digamos assim, as suas normativas internas à resolução número 29 da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, né, voltadas para o licenciamento de atividades consideradas de baixo risco, né, de forma que os bombeiros militares possam, de forma a concentrar a sua força de trabalho, né, focalizar a sua atuação para a vistoria de edificações e atividades de alto risco, como foi o caso, então, como foi o caso da Boate Kiss. Além disso, os investimentos também na melhoria e no aparelhamento das corporações de bombeiros militares, conforme as atribuições da Secretaria Nacional de Segurança Pública, elas terão continuidade. Está prevista para esse ano investimentos na área de aquisição de equipamentos de proteção individual, para que os corpos de bombeiros possam desempenhar de forma mais apropriada e adequada as suas atribuições. E, de fim, eu gostaria de reafirmar o compromisso da Secretaria Nacional de Segurança Pública, não apenas de contribuir para esse debate sempre que for chamada, mas também para estruturar os seus programas e projetos especiais, mais especificamente na área de estruturação dos órgãos de segurança pública, dos corpos de bombeiros militares, de forma a atender às determinações que vierem a ser emanadas pela legislação que venha a ser promulgada, né, especificamente com a questão de uma política, né, e de uma política de prevenção a incêndios e pânico. Era isso que eu gostaria de, em breves palavras, ressaltar, agradecendo a oportunidade de estar aqui. Muito bem, doutor Anael Laimar Jacob, que falou para o Ministério da Justiça. Vamos agora para... Eu estou acelerando e é bom que as pessoas sejam bem objetivas.
porque a gente, no final, quer dar um encaminhamento aqui, a gente não quer ficar só sendo mais uma audiência pública. O que vamos fazer depois dessa audiência pública? Porque, de fato, vocês vão convir que a sociedade cobra uma resposta. E eu estou com o projeto na minha mão, eu não engaveto projeto nenhum. Pode ser do bicho, pode ser do padre, pode ser da freira, pode ser do sacristão, eu não engaveto. O projeto tem que andar. Eu quero, no encerramento aqui, a gente combinar qual é que vai ser o procedimento posterior à audiência pública. Então, doutor Ivan Campos, presidente do Conselho Nacional dos Bombeiros Civis, com a palavra. O quer inverter, é isso? Então, inverte. Passou a palavra agora ao coronel. Há concordância com a inversão? Bem. Passo a palavra ao coronel Alexandre Costa Oliveira, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Primeiramente, eu queria dar aqui as condolências às famílias, né, dessas vítimas lá do Rio Grande do Sul. Na época, lógico que comoveu todos os bombeiros do país, e a gente sabe muito bem disso. Vossas Excelências, o deputado Paulo Pimenta e o deputado Paulo Paim, obrigado aqui por essa oportunidade de estarmos aqui representando os bombeiros, né? E eu trago a palavra do Coronel Milton, infelizmente ele não está em Brasília, eu vim representá-lo. E não vim com mais bombeiros porque estamos num momento difícil aqui no Distrito Federal, de incêndios florestais, e não é possível trazê-los. Mas eu queria... tem uma apresentaçãozinha? Eu queria começar a minha fala sobre a importância dos corpos de bombeiros e o seu papel, né? Deixa eu pegar aqui. Eu queria começar com essa fala. Essa fala é o ciclo completo de bombeiros. A Polícia Militar fala sobre isso, o ciclo completo de polícia, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil. Eles são divididos e não têm um ciclo completo. E o Corpo de Bombeiros tem um ciclo completo, né? Nós temos uma fase preventiva ou normativa, nós temos, dentro dessa fase, o estabelecimento, que já foi bem falado aqui pela 3M, sobre a possibilidade passiva e estrutural. Falou-se um pouco também sobre a atividade ativa ou de controle, né, do incidente e, finalmente, a investigação de incêndio. O Corpo de Bombeiros, ele vai para o incêndio, mas só ir para o incêndio não adianta. Nós precisamos investigar esse incêndio. Nós precisamos também, além de investigar esse incêndio, em cima dessa investigação, produzirmos normas. E, depois dessas normas, voltarmos para a técnica. E a técnica, finalmente, né, propiciar novas técnicas e táticas que sejam melhores, tanto para os corpos de bombeiros, como para qualquer serviço de segurança que trate do assunto. E eu venho com essa fala porque nós precisamos fortalecer os corpos de bombeiros. O Corpo de Bombeiros de Brasília, é lógico que ele tem um aporte maior por ter o fundo constitucional, e ele tem, nesse momento, sim, um aparato maior de recursos. E aí eu acredito, sim, que em Brasília nós temos a condição ideal de bombeiro. E é por isso que eu vim aqui falar para os senhores e senhoras. Nós estamos investindo maciçamente em pessoal, né, em sistemas eletrônicos para facilitar a vida das pessoas, para levar os projetos. E eu tenho que falar uma coisa, 90% dos projetos apresentados pelos arquitetos e engenheiros contêm erros. 90%. E aí eu vejo que, às vezes, os projetos eles demoram tanto para serem analisados e finalmente homologados pelas corporações de bombeiro, porque excelente que foi proposto dentro desse PL, que foi colocar uma cadeira específica disso dentro dos cursos de engenharia e de arquitetura. Excelente, né? Mas nós temos impedimentos de conseguir homologar, né, os projetos contra incêndio, e aí me preocupa, porque quando nós colocamos colocamos essa culpa para os corpos de bombeiros, nós discordamos dos corpos de bombeiros. Nós precisamos, primeiramente, né, formar melhor os nossos engenheiros e os nossos arquitetos. Isso é fato, né? Fato. Precisamos fazer isso. E dentro dessa linha... Só para reforçar o que o senhor está dizendo, em Santa Maria, depoimento
levantamento do responsável na prefeitura, que analisou o projeto da KISS e que indeferiu, que devolveu 29 irregularidades que existiam no projeto. É um excelente exemplo. Na realidade, nós vemos isso corriqueiramente. Atualmente, nós estamos com um projeto com CREA, de DF, e nós estamos fazendo palestras para os engenheiros e arquitetos. Foi uma iniciativa do Corpo de Bombeiros de Brasília, mas tem que ser uma política pública e ela é perfeita. Nessa mesma linha, nós entendemos que nós precisamos, então, fortalecer os corpos de bombeiros. Em Brasília, por exemplo, temos um quadro de engenheiros que analisam os projetos. Tem técnicos e engenheiros, que, no final, é homologado por engenheiros. São bombeiros e engenheiros. Nós precisamos, sim, fortalecer os corpos de bombeiros. E aí, deputado Paulo Pimenta, eu acredito que nós, nessa linha de pensamento, nós realmente não podemos dividir ou sequer colocar em conflito competências de algumas corporações, sejam elas civis ou militares. A ABNT, naquela época, infelizmente, lá do Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros seguia regras da ABNT. Não vamos aqui discutir se ele realmente cobrou todos os passos da ABNT. Mas o fato é que a ABNT ela não pode sobrepor o poder público. E eu acredito, sim, e defendo isso com os corpos de bombeiros, que a ABNT ela deve ser acolhida pelas corporações, mas não ser ela o principal fator, o principal norte para as corporações. Nós temos aqui, citado pelo doutor Anael, uma política pública de bombeiros. E nós temos, sim, o Corpo de Bombeiros de Brasília, ele acata, ele acolhe diversas regras da ABNT, mas nem todas. Nós temos que ver aqui qual é o interesse público, porque a ABNT, embora esse ano a gente não conseguiu mandar, senador, pessoas para a ABNT, porque a gente teve a situação do DF não está muito boa economicamente, e nós cortamos diárias, e não mandamos pessoas para São Paulo para discutir com a ABNT. Mas nem por isso deixamos, por diversos momentos na história da ABNT, o Corpo de Bombeiros estava lá presente. Mas não é uma realidade. Bombeiros não conseguem sair dos estados para ir até a ABNT. Por que colocar a ABNT como ponto focal? E aí nós discordamos desse ponto. O Bombeiro Civil, eu vou dar um exemplo bem direto. O que aconteceu? Ontem, por exemplo, ontem não, essa semana que passou, nós tivemos lá em Tianguan, na China, Tianjin, na China, nós tivemos um grande incêndio. Um grande incêndio que vitimou até agora 104 pessoas, sendo delas 21 bombeiros. A mídia internacional ela está falando que a China, na sua expansão, ela precisou aumentar o número de bombeiros. E aí saiu da sua rotina normal de contratação de bombeiros e de formação e resolveu contratar bombeiros que têm pouca experiência. E eu vou falar, a pouca experiência ela está mais relacionada ao pequeno aparato, pequena legislação que aporta a eles enquanto a hora de instrução e de educação antes de fato irem para a cena. E a mídia internacional está falando que provavelmente deve ter sido o combate com um agente errado, que provocou uma grande explosão. Mas eu quero falar com isso o seguinte: o Corpo de Bombeiros ele sempre reforçou a importância dos brigadistas dentro dos aparatos públicos e particulares. Sempre. O que mais nós temos que defender aqui é que os brigadistas, o bombeiro civil, boa parte do empresariado quer sim diminuir, por fatores econômicos, simplesmente, não por fatores de segurança. E nós precisamos reforçar também os bombeiros civis, sim, dentro do seu nicho de mercado. Eu acho que a gente não deve confundir essas duas atribuições. Eu acho que nós temos as atribuições, sim, de Estado, o Corpo de Bombeiros, e os brigadistas fazem, sim, os bombeiros civis fazem, sim, um excelente papel dentro da sociedade brasileira e devem ser reforçados dentro da sua esfera de competência.
E, com tudo isso, senhores, eu defendo, né, como já tinha dito, a legislação de Santa Maria seguia normas da BNT. Não vou falar aqui se eles foram cobrados na sua plenitude, né? E também não vou falar aqui se o porquê que não estava ali daquela forma cobrado. Os bombeiros, né, são um órgão fiscalizador público, emitem normas técnicas, como já falei, no que se refere à segurança contra incêndio e pânico. A PL 33, ela permite que essas normas sejam subrogadas por indicação técnica a uma entidade privada. E aí, eu peço aqui, né, realmente para a gente... Nós somos contrários nessa possibilidade. Eu já defendi aqui e repiso isso. Os corpos de bombeiros têm condições de fazer suas legislações, são poder público para fazer tal, né? Não estão subjugados a empresas, né? Nem correm esse risco, né? Não vamos propor normas aqui inexequíveis. E nós seguimos, sim, né, o princípio administrativo da publicidade, moralidade e impessoalidade. A atividade de fiscalização, eu tenho que levar aqui ao conhecimento de todos que no Rio Grande do Sul, naquela época, a legislação não previa, por exemplo, que o Corpo de Bombeiros pudesse fazer a interdição. Nós não podíamos, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul não poderia fazer interdição. Então, não vejo porquê, né, essa insistência em tirar esse poder do Corpo de Bombeiros. Nós precisamos, sim, fortalecer os corpos de bombeiros. Nós temos uma PLS 194, foi citada aqui pelo Dr. Ananael, que é a Política Nacional de Corpos de Bombeiros. Eu acho interessantíssimo isso aqui estar em pauta. É importante porque nós não temos uma Política Nacional de Bombeiros, precisamos de uma Política Nacional de Bombeiros, né? Eu quero deixar bem claro que, em hipótese alguma, eu estou aqui tentando invadir, né, o direito de outras entidades, né? E defendo, sim, né, dentro dessa Política Nacional de Bombeiros, uma equalização, uma normatização e, por fim, uma forma dos corpos de bombeiros realmente falarem a mesma língua. E por que não falarmos, né, da importância, né, de obrigarmos os estados e municípios, né, a terem bombeiros militares, né? Os bombeiros militares, por que defendo os bombeiros profissionais nos estados e municípios? Hoje nós atendemos 60% dos municípios, considerando que nós temos municípios vizinhos que possam alcançar esses municípios, né? Nós precisamos, eu já fui há 5 anos atrás, eu estive no estado do Norte, eu não vou citar o estado para não expô-lo, mas eu fui num incidente, eu fui pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, e lá só tinha um caminhão de bombeiros, senador. Um caminhão de bombeiros para todo o estado. É vontade do Corpo de Bombeiros isso? Claro que não. Os corpos de bombeiros querem ser valorizados, querem aumentar o seu efetivo nos estados. E aí, senhores, eu falo ainda que este aumento do Corpo de Bombeiros, vamos falar de valores, né? O Corpo de Bombeiros é um órgão caro, sim, né? Mas existe uma grande diferença. Vou dar um exemplo aqui. Nós, por exemplo, então, não temos dinheiro no município, não vamos ter polícia militar, nem polícia civil, vamos contratar aí, né, vamos criar uma categoria, essa categoria vai ter a mesma atribuição, né, e a gente não vai precisar dar os mesmos direitos que os bombeiros querem ter. Que os bombeiros querem ter, não, que os bombeiros têm, né? E é um aparato caro, sim, de bombeiro. Não estamos em todos os municípios brasileiros, mas o Corpo de Bombeiros, antes de 1988, só 2 corpos de bombeiros não eram ligados à Polícia Militar. Eu tenho que dizer para os senhores e senhoras que o Corpo de Bombeiros está em franco desenvolvimento no país, mas leva tempo. Agora, somos ao contrário, só 2 estados brasileiros ainda estão junto com a Polícia Militar. E eu defendo isso porque foi a partir dessa separação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar em que os corpos de bombeiros realmente começaram a se especializar, né, e a melhorar as suas técnicas, né, e aumentando o seu aparato, seu aporte no país. E, dessa forma, senador, por que não
né, a gente partir aqui pela obrigação, sim, de ter um aparato mínimo de bombeiros nos municípios brasileiros. Me preocupou também, e aí eu já falei sobre isso aqui, o Corpo de Bombeiros, eu acho que ele está num estágio assim, próximo ao ideal em relação a isso. Nós conseguimos, num prazo curto, né, cumprir os prazos, né, em relação à análise de projeto e a fiscalização, mas isso depende muito, né, da disponibilização dos estados e municípios de realmente efetivar os bombeiros na quantidade necessária para que ele possa cumprir os prazos, né? E tinha um caminhão de bombeiro, imagina, no estado. Os senhores acham que nesse estado tinham quantos carros de fiscalização? Quase nenhum. Isso é a realidade brasileira. Nós precisamos reforçar os corpos de bombeiros. E aí, nós discordamos, senador, dessa linha direta em relação a isso, vinculada ao prazo. E eu vou dizer por quê. Porque antes disso, nós temos que ir, né, na linha da valorização dos bombeiros. E mais, em relação aos prazos, né, eu não vejo porquê, e aí a gente tratando de análise de projeto, lá antes da edificação realmente vir à tona, né, da gente deixar que uma edificação seja edificada sem a aprovação dos corpos de bombeiros. 1 minuto para concluir. Não é possível isso. Como é que nós vamos, né, chegar numa edificação em que ela já foi construída e ela não tem a saída de emergência, os corredores não cumprem as normas, eu vou fazer o quê? Eu vou derrubar o prédio? Como fazer isso depois? Nós temos que fazer isso, sim, na primeira fase. E essa fase, senhores, é na análise de projeto. A análise de projeto, ela é o nascimento de tudo. E nós precisamos dar poderes, maior poder ao Corpo de Bombeiros, não só enquanto a interdição, mas que o alvará não possa sair, né, ser dado sem a autorização, sem a competência ali exercida por um órgão público, que é o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, senador. Muito bem.